Você tem uma noção, a gente virou case dentro da Fiat, porque a gente passou de um tempo médio de entre 8 e 10 horas para 15 minutos. Teve cara, a pessoa estava se desculpando tanto por incomodar e agradecendo tanto depois do atendimento. Não, e no final ela falou, meu Deus, eu nunca vi um atendimento tão simpático assim, tão rápido, porque aí ela não interage, ela dá com os emojis, ela fala, poxa, obrigado, você fez meu dia, é que ela mesmo quebra o cliente, então tem alguns cases aqui que são fantásticos. E até às vezes você pega um cliente que está estressado, dependendo do prompt que você faz, já passa até nesse primeiro momento de explosão. A pessoa realmente entra no atendimento extremamente estressada, mas a IA, como ela mantém o tom, ela mantém a educação, mesmo que a pessoa seja mal educada, xingue, porque ao ponto, a pessoa entra na mesma relação, no mesmo nível de contato ali e volta a ser educada, paciente, e aí quando transfere para o humano, não tem aquele atrito. Na sua opinião, quem não automatizar vai ficar por trás? Com certeza, eu não tenho dúvida disso. É uma necessidade, não é nem uma escolha, assim, é uma necessidade. Fala pessoal, aqui é Alexander Barros da ChatVolt e estamos aqui novamente em mais um episódio muito bacana falando de cases reais com agentes de IA. Então, para quem não me conhece, eu sou Alexander Barros, fundador e CEO da ChatVolt AI, e hoje eu trouxe um convidado de peso que vai nos ensinar muito sobre como usar agentes de IA em vendas, em concessionárias e mostrar como ele construiu tudo isso sozinho, mesmo não sendo da área de TI. Então, o nosso convidado de hoje é o Gabriel Letta, ele é empreendedor, especialista em vendas de autopeças online e operador de uma das maiores contas integradas ao Mercado Livre, junto com a gente aqui na ChatVolt. Seja muito bem-vindo, Gabriel, e obrigado por aceitar o nosso convite. Opa, boa tarde, pessoal. Obrigado, Alexandre. É um prazer estar aqui. Legal, obrigado, Gabriel. Bom, o Gabriel, pessoal, para vocês entenderem um pouquinho mais, ele é um cliente nosso e a gente descobriu que ele vinha fazendo umas implementações muito bacanas e sem usar a nossa consultoria, fez tudo sozinho, usando o conhecimento dele, e ele fez alguns cases bem legais, e é isso que a gente quer discutir aqui hoje e mostrar para vocês. Mas a gente vai mostrar, na prática, como ele está usando agentes de IA para escalar vendas, para gerar negócio, para reduzir gargalo, principalmente na conta do Mercado Livre dele, que ele tem hoje mais de 19 mil produtos no Mercado Livre sendo atendido, tirando dúvidas através dos agentes de IA, mas também nas concessionárias dele, da família dele. Ele vai explicar um pouquinho mais como tudo isso aconteceu, tá bom? E para a gente começar, eu queria trazer para vocês aqui já um ponto importante, né? Todo mundo pensa hoje em dia que a gente precisa vender mais. E claro, todo mundo quer vender mais. Mas pouca gente fala do caos que vem logo depois. Por quê? O atendimento começa a explodir, às vezes tem muitas perguntas repetitivas, às vezes tem também algum problema de erro humano na entrega, no rastreamento, gera insatisfação nos clientes, e hoje a gente vai falar de como escalar de verdade, tá? Tanto atendimento de venda, pós-venda, serviços e também a parte de ter um feedback do cliente, né? Então a gente vai olhar bastante para isso e tudo isso sendo gerenciado por agentes de IA, né? E aí eu queria já começar trazendo uma pergunta aqui para o nosso convidado Gabriel. Gabriel, em que momento você percebeu que vender mais no Mercado Livre começou a virar um gargalo para você? Então, Alexandre, eu ouço uma palavra no passado, né? Até então, no passado, o grande desafio, o pessoal falava, vende mais e depois tu ajusta a operação. Tu se vira com a escala, que é isso que você falou. Problema de logística, problema de atendimento, grande chance do teu NPS despencar se você não conseguir se organizar e fazer uma gestão, né, dessas reclamações que eventualmente virão. Falta de processo, né, porque uma coisa é você fazer 10 vendas, faturar, sei lá, 50 mil reais, outra coisa é você estar faturando 2 milhões de reais, 300 vendas no ano. E isso mudou. Depois que, com a IA, para mim, isso mudou. E eu consigo escalar. Até então, no Mercado Livre, quando a gente começou a vender, eu tinha basicamente um gestor que fazia a gestão dos anúncios e um vendedor que ia lá, respondia, dedicado, respondendo, além de toda a operação logística, né? Mas que ia respondendo as pesquisas, respondia qualquer pergunta pós-venda, ele emitia as notas fiscais. Porém, com o tempo, fui começando a ganhar escala, fui começando a passar de 10 para 20, de 20 para 50, de 50 para 100, eu falei,
E esse tempo médio de entrega começou a aumentar. E eu falei, ou eu ajusto de alguma forma, ou daqui a pouco, principalmente em alguns marketplaces, minha reputação vai lá para baixo. E foi aí que eu falei, eu comecei a pesquisar sobre IA, falei, eu preciso dessa ferramenta para conseguir, de fato, escalar de forma saudável. Que legal, que legal. Então, isso mostra que realmente o atendimento era um ponto importante para a sua operação, né? E, na sua opinião, o crescimento veio mais rápido que a estrutura ou você foi aumentando a estrutura conforme veio o crescimento? Aqui, particularmente no grupo, a gente já tinha uma estrutura, uma grande estrutura logística, né? Quando a gente fala de marketplace, e principalmente hoje, que é o nosso forte o Mercado Livre, a estrutura logística é feita por eles, basicamente a da entrega, que é a mais complexa. E a parte da minha logística interna, que é a separação e envio para o Mercado Livre, eu já tinha essa estrutura que vinha muito, que eu já aproveitava da parte do meu B2B de peças, eu já tinha uma estrutura forte. Porém, essa parte de atendimento, suporte ao cliente, resposta rápida, no Mercado Livre, o crescimento veio muito mais rápido que a minha estrutura. Eu tomei até um susto com a proporção que ela ganhou, assim, o quão rápido ele foi. Que legal, que legal. E aí a IA acabou te ajudando porque essas mensagens elas chegam em qualquer dia, qualquer horário, né? Exatamente. Hoje em dia, quando tu pega grande parte, o mercado de autopeças, ele é um mercado que muita gente não está familiarizado, que eu falo o seguinte, né? Carro é um sonho, o pessoal foca no sonho, ele se antecipa, mas autopeça e oficina é necessidade. Ninguém pensa e fala, pô, vou comprar uma autopeça, ou tipo, não preciso trocar vou trocar meu amortecedor porque eu gosto do amortecedor novo. Ninguém faz ideia disso, né? Então, isso vai muito na necessidade. Hoje, com a correria do dia a dia, grande parte das minhas perguntas era depois do meu tempo meu horário de expediente ou final de semana, que é quando dá o problema e a pessoa fala, vou parar para resolver. E com isso, no início, para vocês terem uma noção, ficava a minha gestora e o vendedor com o Mercado Livre baixado no aplicativo, tentando responder as perguntas. E mesmo assim, meu tempo de resposta era enorme, porque eu durmo, né? Todo mundo dorme. Então, com isso, a minha conversão baixava demais nesse horário. A gente estava vendo. O tempo de resposta é definitivo para vender mais rápido, né? Exatamente, ainda mais em peças, porque quando você vai comprar, vamos supor, um sabão em pó, você sabe que um sabão em pó, o ombro funciona para qualquer máquina entregar. Peça, todo mundo quer um resguardo, né? Será que essa peça serve para o meu chassi? Será que essa peça... Poxa, muita gente pergunta, essa peça é original? Pô, quanto tempo de garantia eu tenho? Muitas das pessoas têm essa dúvida frequente. E isso é crucial, né? Porque ela pergunta para umas 6 pessoas e ela fala, pô, ela está na necessidade. Quem responder mais rápido acaba levando a venda. Então, que eu chamo a nossa IA, né? Que eu falo aqui, que é a Lia. A Lia revolucionou essa parte. Que legal, que legal. E me conta um pouquinho, hoje, assim, no momento, antes de colocar IA, quantas pessoas você tinha no total de operações, operando essa operação do Mercado Livre? Essa operação no Mercado Livre, a equipe dedicada, porque eu nunca conto só a equipe logística, porque eu já tenho uma grande operação, né, como eu falei. Então, eu tinha 4 pessoas, mas a gente via a necessidade, a gente estava para contratar entre 2 a 3 pessoas a mais para dar vazão nesse nível de resposta, porque no início nós não éramos nem mercado líder, né? Hoje nós temos 4 contas e basicamente todas elas nós somos Platinum. Então, isso aumenta bastante. E entramos para o Full, então isso tudo foi aumentando a demanda do cliente, né? Mesmo por pergunta. Legal. Então, o agente de IA hoje ele é uma mão na roda em toda a parte de atendimento, porque é rápido, né? 24/7, não importa o volume, ele está lá te ajudando. E qualquer dúvida que ele tenha, a gente já orienta alguma necessidade a mais, eu consigo focar essas pessoas que estão ali, porque hoje emissão, alguma coisa mais complexa que demanda um acesso, enfim, alguma dúvida bem específica ainda que a gente vai ajustando com o tempo, eu já passo para o meu operador e ele já vai
aquela pergunta certeira, né? A mais complexa, ao invés de responder 300, 400 perguntas por dia. Né? Excelente, que legal. E, Gabriel, me conta uma coisa. Esse agente de IA do Mercado Livre, foi você mesmo que fez? Como é que foi o processo? Conta para nós, por favor. Então, eu ouvia muito sobre IA, eu particularmente, eu sou engenheiro de formação, mas eu me lembro que tinha uma aula eu fiz faculdade na PUC, né? Engenharia de produção na PUC, eu tive uma aula de programação, que na época eu acho que era Python, se não me engano. Era Python, e era simplesmente, não sei se eu não era maduro, na época foi um desastre, eu falei, isso aqui não bate. Mas eu fui vendo o desenvolvimento da IA, as notícias, né? E até pela necessidade, né? Hoje muita gente não conhece, mas o mercado de concessionária, como todo varejo, ele é um mercado que com uma margem muito baixa, diferente do que muita gente imagina, né? E o diferencial oficial competitivo é muito forte. Então, quando eu fiquei vendo sobre IA, eu comecei a estudar e falei, cara, vou tentar, né? Inicialmente, eu sou uma pessoa que gosta de aprender para ver como é que faz, um pouquinho antes de ligar, lógico, não é centralizar, mas para ninguém me enrolar, né? Na prática. E eu tentei implementar. E eu tive uma grande dificuldade na hora de conectar, que eu cheguei até a conseguir criar o agente, mas conectar todas as WhatsApp, todas as plataformas em si, operacionalizar. Né? Aí até que teve um podcast que bombou, né, dos 2 anos para cá, esse assunto, lá nos sócios, e eles estavam falando que eles usavam essas ferramentas no Grupo Primo, e o quanto que eles usam, o quão grande eficiência eles fizeram até para as ações de topo de funil, reciclagem do funil, nutrição do funil, e falavam sobre ferramenta. Eu falei, poxa, eu vou lá ver. Eu não estou conseguindo, vou implementar. E quando eu vi, era bem intuitivo, né? A questão do prompt, a liberdade que você dá, e quando depois eu fiz a primeira, foi um desastre, não é desastre, né? Mas foi até se adaptar, e depois que você foi pegando, eu fui pegando o jeito, eu falei, caramba, isso aqui é um mar de oportunidades. E junto disso aí foi Hoje nós estamos 15 já lá no 15, algumas embrionárias, mas outras já um pouco mais maduras. Né? 15 agentes você já criou? 15 agentes. Caramba, esse do Mercado Livre, você lembra quanto tempo você gastou da hora que você começou a executar na nossa plataforma até a hora que você colocou ele para trabalhar sozinho no Mercado Livre? Poxa, para ele começar as respostas, né? Vamos dizer, na versão 1.0. Isso. Foi muito. Não vou falar que foi muito rápido assim, porque eu passei a usar. Eu fazia inicialmente um prompt, pedia para o GPT para ele, poxa, me ajuda com esse prompt. Então, vou falar assim, com propriedade, que foi entre 3 e 4 horas ele já estava fazendo. Caramba, parabéns. Parabéns. A integração é muito intuitiva, né? Você só conectar no Mercado Livre, ele é muito rápido, na verdade. Então, legal. Foi muito rápido mesmo. A gente fica muito feliz de ouvir isso, Gabriel, até porque, na verdade, a plataforma, o objetivo dela é ser no-code, né? E aí o que nos deixa feliz, assim, um cara que não é de TI, assistiu um podcast, gostou do desafio, colocou um desafio próprio, entrou na plataforma, foi lá, criou um agente, em 4 horas já está fazendo o primeiro teste já no Mercado Livre e tendo resultado. Claro que de lá para cá você fez algumas melhoras, mas, poxa, hoje está atendendo aí um volume de quantas peças no total esse agente já é capaz de tirar dúvidas lá no Mercado Livre? Poxa, como eu falei, né? A gente tem, em questão de SKU, hoje tem 19 mil, né? A próxima etapa dela, além do Mercado Livre, a gente vai integrar com o nosso estoque. Eu vou começar a atender cliente físico e B2B, né? O meu canal físico e B2B, para ele fazer esse primeiro. E aí, você tem essa peça, lógico que a classificação, a gente ainda está estudando como que ele vai classificar certinho, mas pelo menos ele vai conseguir, porque hoje no mercado, pelo menos o B2B, muitas pessoas já têm a peça, às vezes até, o que está escrito, como é que está escrito? Então, eu vou conseguir ganhar escala. Então, de 19 vai para, poxa, o meu estoque inteiro, que passa mais de 30, né? Então, 30 mil, né? Como eu posso dizer.
Que legal, show de bola. A gente fica muito feliz de ouvir isso. Legal, mas só, desculpa, eu recomendo, não falo, às vezes, porque tem vários tamanhos de empresa, né? Mas o legal de você desenvolver, porque às vezes o que aconteceu comigo, né? Você pega processos que você não estava. Você montou, ele está operacionalizando. Às vezes você, no desenvolvimento da IA, que você volta e vai vendo os detalhezinhos, você volta e vai vendo melhorias no próprio processo de novo. Você fala, mas acontecer assim, aí você vai vendo um feedback e vai adaptando a própria IA, em contato com o cliente, e dá os feedbacks. Isso que você viu na prática é o que a gente fala muito nas aulas que eu dou para o pessoal, de que não adianta automatizar um processo atual. Quando você vai implementar um agente de IA, o melhor caminho é você redesenhar o processo pensando na IA. Porque tem muita coisa no processo que é executado hoje que talvez não seja nem mais necessário, porque a IA vai encurtar, vai eliminar essa etapa e vai fazer automaticamente. Então, acho que você fez exatamente o que a gente recomenda. Não é automatizar o que já existe, é sim redesenhar o processo e implementar ele melhor para ser mais eficiente, porque tudo pode melhorar em os processos, né? Legal. Gabriel, mas acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, para dar um contexto para o pessoal, quem que é o Gabriel Letta, qual que é a sua formação, qual que é o tamanho da operação que você gerencia, até onde os agentes de IA estão operando nas suas empresas e qual o tamanho da empresa, o que você puder abrir para nós aí, que seria legal. Começando por você e depois falando todas as suas empresas, por favor. Perfeito. Me chamo Gabriel, né? Eu sou engenheiro de formação, fiz faculdade na PUC. Eu já trabalho no ramo há mais de 10 anos, sempre particularmente, né? Porque o pessoal fala aqui que meu pai começou no setor de autopeça, ele fala que no setor de autopeça você vê de tudo, que quem gerencia 10 mil peças e depois para 10 mil SKUs, né? Gerenciar o restante com um volume muito menor acaba que se facilita, né? É uma operação muito mais complexa pelo volume de notas e tudo mais. Eu trabalho aqui no Grupo Lealto. O Grupo Lealto foi criado pelo meu avô. Meu avô, na época, ele veio da Itália, no início de 1920, com 18 anos, e aqui ele fez a vida dele, né? Começou como caminhoneiro, de caminhoneiro ele virou taxista. De taxista ele começou a comprar alguns carros e começou a fazer uma frota, né? E ele falou, cara, tem que vender isso aqui, faz parte, né? E até que em 1949 a gente pegou a primeira bandeira Fiat. Caramba. Desde então, eu estou na terceira geração, e aqui dentro do grupo eu gerencio a parte de peças de oficina e a parte de locação de carros. Hoje nós somos 10 unidades, todas na cidade do Rio de Janeiro. Carioca, né? Não vou falar carioca de origem, porque é italiano de origem, mas é carioca depois. Nós temos, além disso, uma corretora de seguros, uma empresa de locação de automóvel, voltada para carro por assinatura e terceirização de frota. E hoje a gente pode falar que... porque se eu falar em números, o carro eu acho que nunca... Pelo valor do carro, né, assim, unitário do carro, assusta, né? Mas hoje nós temos quase 400 funcionários aqui. Nós emitimos, só em peças, que eu posso falar, mais de 5 mil notas de peça. Hoje no Mercado Livre, poxa, hoje tem 700 notas de peça. E vendemos aí, já estamos há quase 60, 70 anos no mercado, então é uma baita história, né? A gente espera cada vez mais expandir. Legal. E dessas 10 concessionárias, são todas da mesma marca ou são de marcas distintas? Não, nós trabalhamos com a marca Fiat, Jeep, Renault e Nissan hoje. Então, isso adiciona uma complexidade, né, Gabriel? Porque assim, não é um estoque de peças somente da Fiat. Você tem que ter um estoque para cada marca, ter uma estrutura para cada marca, seguir as regras de cada marca, né? Então a complexidade multiplica por 4, pelo menos, né? Exatamente. Mas o que eu falo para eles é o seguinte, né?
toda marca tem sua particularidade, mas também todas vendem peça, todos emitem nota do mesmo jeito. E o mais importante sempre é a logística, né? Então, a gente acaba que hoje... E é até muito bom essa variedade, gera uma complexidade, mas gera um ganho também, que muitos funcionários com grupos que só tem uma marca não tem, né? Não tem essa oportunidade, porque eu posso pegar o melhor de cada marca e ir aplicando nas outras. Legal, também aprende também, né? Que legal. E assim, eu fico imaginando, né? Você falou 4 marcas, são carros novos, carros usados, mais as peças, mais a oficina, mais a revisão. Então, assim, é uma estrutura grande para ser gerenciada e, com certeza, eu vejo que tem muito espaço aqui, mas você vai contar para o pessoal daqui a pouco o que os agentes de A já estão fazendo aí em toda essa estrutura. Legal. Muito obrigado, Gabriel. Bom, agora eu queria discutir um pouquinho a questão do atendimento, né? Porque muitas vezes as pessoas não enxergam que tem aquele problema invisível, né? Que é o atendimento que está escalando de forma gigante, né? Então, quando muita gente, né, acha que o marketplace é só preço e logística, mas, igual você estava dizendo quase agora, a velocidade e a qualidade do atendimento decide praticamente tudo, né? O cara está ali com 5 vendedores na tela do Mercado Livre. Aquele que responder primeiro, ele fecha a compra, porque às vezes o preço é muito próximo, mas ele está com uma dúvida, né? Essa parte do atendimento, acho que ela é crucial, né? Agora, aonde exatamente... no seu mercado aí de peças aí na parte do Mercado Livre, né? Aonde exatamente o atendimento começou a travar o seu crescimento? Então, a partir a questão toda hoje, quando a gente fala de produtividade, não é só, ainda mais varejo, né? Que a margem é muito baixa, eu acho que o custo hora, ele conta muito, né? O custo hora conta muito. Então, a partir do momento que você tem um volume grande de atendimento e você tem que botar uma pessoa com todo o know-how de vendas que o marketplace, basicamente, não é só o que você falou, não é só preço e logística que define o ranking lá do anúncio. É tempo de resposta, todos os canais que você atende, toda a questão preenchimento das características dos produtos, se o seu anúncio está bem feito, se eu tenho um clipe bem feito, se é o vídeo, né, que eles chamam hoje, se eu estou nas campanhas que o Mercado Livre me oferece, se eu aplico isso, acaba que quando você tem um volume enorme de resposta e dentre todos, muita gente pode pensar, mas eu não sei o que o Gabriel ou o Alexandre vão perguntar, mas eu não sei de fato, um ou outro, mas quando você pega uma amostragem muito grande, você vê que todas as perguntas se repetem na grande maioria, como eu falei. Garantia, a pessoa quer saber se serve no modelo de carro dela. Mais ou menos, tem muita gente que pergunta quanto tempo de entrega, apesar de estar lá no anúncio. Então, são perguntas, em sua grande maioria, de baixa complexidade e que definem a compra de uma pessoa insegura. Sim. E quando eu tenho além de eu não responder, quando eu ganho muita escala e se eu não tenho um IA respondendo lá, dando esse suporte, eu estou dedicando um tempo de uma pessoa totalmente especializada nisso para ficar respondendo perguntas ao invés de otimizar o meu anúncio e, possibilitar dela vender mais. Então, acaba que eu perco dos dois lados, né? Eu estou gastando tempo para a pessoa responder uma coisa, não, são 3 meses de garantia. Não, é uma peça original do seu carro. Muita gente pergunta, vocês despacham hoje? Até tal hora, tem um horário de corte, depois disso ele despacha. São perguntas de muito baixíssima complexidade que, eu estou gastando uma pessoa que ela podia estar otimizando meu anúncio para ela vender cada vez mais, ficar bem ranqueado e girando cada vez mais. E muitas vezes perguntas repetitivas, né? Que às vezes o cara até fica de saco cheio de responder exatamente a mesma coisa e às vezes está descrito na própria descrição do produto, né? Só que as pessoas não veem. O que aconteceu, Alexandre? Eles copiavam já, o volume era tão grande que eles já tinham, um bloco de notas, eles ficavam lá copiando e colando. É exatamente isso que funciona na prática. Além do que eu falei, né? Todo mundo dorme. A gente tem um tempo, a gente tem um horário de funcionamento. Então, isso elevava o meu tempo de resposta de uma forma muito grande. E tem muita gente que vê isso, além da própria inteligência dos marketplaces, falar, o Alexandre responde em 15 minutos. O Gabriel responde em 8 horas e meia em média.
vou ranquear melhor, porque no final é experiência do cliente, né? Exatamente. A gente tem que fornecer a melhor experiência. E tem um ponto importante, né? Hoje eu vejo que, principalmente muitos clientes nos relatam isso, né? Principalmente o pessoal da área da saúde, as pessoas agora estão cada vez mais ocupadas e só tem tempo de resolver essas coisas pessoais fora do horário de expediente, que é quando talvez o volume aumenta, tipo uma sexta-feira à tarde, um sábado de manhã, um domingo. Tem casos que os clientes relatam para nós de cliente pedindo atendimento, tirando dúvida, com a IA, sábado de madrugada, domingo de madrugada, feriado. E aí é uma coisa que você falou, a sua equipe está descansando, né? Tá no final de semana, feriado, coisa do tipo. A IA nesse momento também atua, né? Nada a ver com o meu setor, né? Mas eu faço o osteopata, né? Vira e mexe, faz esporte e tal. Com 15 anos eu não sentia nada. Não falando que eu sou velho, mas a gente sente a coluna. E eu já até falei para o meu osteopata que ele já tem um relato que ele fala, ó, eu sei que segunda-feira sempre é o horário de pico, porque o pessoal joga bola, inventa de jogar bola final de semana, vou dar aquela corridinha e fica todo travado. E ele não tem. Aí, então, o que acontece? A pessoa está cheia de dor, às vezes ele está com a agenda livre, ele tem uma demanda reprimida, falando, pô, quero agendar, mas o quê? Manda sábado e domingo, que é quando ele ou à noite, quando a pessoa, e ele não consegue atender. Então, os primeiros horários dele de segunda-feira, se não foram reservados antes, ele já perde. E se tivesse uma IA, já agendava, ele chegava de segunda-feira de manhã com a agenda lotada para trabalhar. E é um caso. Exatamente. Bem... E a mesma coisa em peça, enfim, qualquer produto que tenha. Que legal, legal. E, bom, uma outra questão que acho que você falou, que também acho que é importante ressaltar, você não treina uma pessoa da noite para o dia para responder dúvidas, às vezes, sobre peças de veículos, né? Então, tem que ter um certo conhecimento, né? Então, leva um tempo você treinar essas pessoas também, né? E a IA também resolve esse problema, correto? Com certeza, porque eu falo, né? Eu tinha uma grande dificuldade em resumir o que é um IA. Hoje eu falo que é o seguinte, é uma pessoa que nunca esquece o que você vai fazer, e se você dá um processo, ela segue à risca aquele processo. Segue à risca no sentido da melhor forma, né? Você pode dar uma liberdade maior para ela ou não. Então, ela acaba sendo, em muitos casos também, né, que é até um dos próximos projetos nossos, como base de conhecimento, porque também o meu cliente interno, que são os colaboradores, também tem problema. Então, ela nunca esquece. Então, ela também pode servir como um tira-dúvidas ali. Os consultores, né? Os consultores. Legal, legal. Aí agora vamos entrar num ponto que, assim, eu queria entender com você aonde foi realmente a virada de jogo, né? Onde que a IA começou a entrar no jogo, né? Você contou um pouquinho da história, conheceu a gente através do podcast, mas em algum momento, você, olhando a sua jornada aí, tanto no Mercado Livre quanto nas concessionárias, você pensou assim, poxa, contratar mais gente não vai resolver o problema, né? E aí, o que fez você efetivamente parar e pensar, poxa, por que eu vou buscar, né, uma automação de agentes de IA para atendimento, seja na concessionária ou no Mercado Livre? Qual foi o estalo que fez você realmente assim, não, eu vou buscar uma solução para isso? Eu percebi que eu não conseguiria, sempre iria esbarrar, eu iria crescer, esbarrar em qualidade, esbarrar em atendimento. Ia ter que me adaptar, crescer, esbarrar em qualidade, esbarrar em atendimento. Falei, e o meu negócio, né, varejo, ele é muito... Eu ganho no volume, né? Então, eu preciso dessa escala. Eu preciso ganhar essa escala de uma forma equilibrada e consistente, né? A gente tinha muito problema aqui que, poxa, chegou um mês, vendíamos pra caramba, que você dava problema de logística. Tem coisa... não, chegou muita peça, a gente não conseguiu, demorou, poxa, eu não conseguia atender. Então, eu falei, em todo momento, eu fico pensando, eu falei, cara, como eu consigo crescer de forma consistente, saudável e, pô, ganhando competitividade frente aos demais. E foi aí que, quando a IA veio, eu falei, poxa, aí que está a solução. Aí está uma oportunidade de eu conseguir manter isso aí, esse crescimento. Focar em crescer sem aquele medo. Poxa, não posso crescer tanto, senão vai desandar. Não posso crescer tanto, senão desanda. Então, você consegue destravar a sua escala, seu crescimento, sem ficar toda hora se preocupando. Poxa, não pode crescer tanto, senão não vai ter gente para atender. Não consigo treinar, contratar tão rápido. É mais ou menos isso, né?
Exatamente. Hoje eu estava até uns 2 dias atrás, estava conversando o CRM sobre isso, né? Poxa, o volume aumentou, aí eu estava até falando com ele, eu falei, tá bom, e aí, onde que a gente aplicou a IA? Qual a solução? Ele, poxa, não, tem que contratar mais gente. Eu falei, tá bom, então você está mensurando para uma realidade, sei lá, de 100 leads por dia, sei lá, não estou chutando. E se aumentar para 150, o que tu vai fazer? Ah, não. Falei, cara, você não vai conseguir ganhar essa escala, você sempre vai se esbarrar num problema, que o tempo de seleção, contratação, treinamento, se nenhum empecilho acontecer, é muito grande. Então, aí você está deixando o especialista atolado com diversos leads, teoricamente, às vezes frio, às vezes com perguntas básicas, em vez de e aquele cliente que quer falar com alguém, quer tirar alguma dúvida, sei lá, quer um atendimento muito específico, a gente está deixando de lado. Pô. A gente está deixando de lado. Deixando dinheiro na mesa, né? Muitas vezes, exatamente, né? Exatamente. E um ponto importante que você tocou é assim, né? As empresas precisam começar a pensar no modelo de AI First. O que é o AI First? É primeiro pensar como resolver um problema ou uma falta de escala, uma falta de equipe com IA. Então, algumas empresas estão adotando até a prática o seguinte, olha, o gestor da área de atendimento, ele está abrindo uma requisição de pessoal para contratar mais 5 atendentes. Bate no RH, o RH tem um processo, um fluxo, assim, bom, essas 5 pessoas, em vez de eu contratar 5 pessoas, eu posso, junto com a área de TI, desenvolver uma solução para colocar um atendimento por IA lá, em vez de contratar 5, contrata 1, para realmente ter aquela vazão que a IA não termina o atendimento, passar para a pessoa, e aí muitas empresas estão adotando esse fluxo. Então, a área de recursos humanos acaba gerenciando não só mais as posições de profissionais, as cadeiras, mas também as posições de agentes de IA. Então, numa situação igual a essa, tá, você quer contratar mais vendedor? Poxa, mas vendedor vai demorar um tempo para contratar, para treinar e tudo mais. Poxa, se a gente colocar um agente de IA aqui, ele vai conseguir fazer toda essa parte da SDR, o fechamento fica só com o vendedor e você ganha produtividade. Acho que esse é o ponto legal que você comentou, que acho que fica uma dica bacana para o pessoal. E às vezes você foca tanto em aumentar, em treinar, poxa, você já tem um especialista ali na área. Você, poxa, normalmente, quando você fala de área de vendas, a pessoa quer vender, né? Que venda motivo, ganha dinheiro. Então, botando a IA, você vai otimizar a função dessa pessoa, ela ficar mais feliz, porque senão aí você fala, não, vou botar mais gente. Aí essa pessoa começa a ficar insatisfeita, e pô, tem muito competidor aqui, tá vendo? Ele sai e você fica nesse ciclo que demora, que eu falo para o pessoal, até você acertar a pessoa, até você formar, ele virar um especialista, poxa, quanto tempo você demora? Quanto é chance? Você não pode errar. O ano acaba muito rápido. Aí você perde uma época, que é sazonal, né? Cada negócio, cada comércio aqui, ele tem uma sazonalidade específica. Sim. Chocolate é um e tal. Carro também é a mesma coisa. Então, você vai se preparar. Aí você vai se preparar para um pico de venda, e no outro vai ficar ruim, aí o pessoal vai ficar chateado, ele vai sair, e depois... Então, você fica num ciclo muito vicioso, né? Você não entra... Já você botando o IA para auxiliar, exatamente como você falou, você potencializa esse cara nos momentos de pico e, nos momentos de vacas, nos meses mais devagar, ele não fica tão desmotivado por ter tanta competição assim, ele consegue, às vezes... A IA é um bom colchão para absorver a escala, né? Então, vamos supor, você fez uma campanha enorme na sua concessionária e, de repente, bateu 1.000 leads num sábado. Pô, não tinha como atender 1.000 leads, mas a IA vai fazer o SDR, vai classificar, vai colocar no CRM e vai levar aqueles que estão mais prontos para comprar diretamente para o vendedor. Então, ganha essa velocidade, né? E Gabriel, conta para mim, quando você começou a implementar os agentes de IA, seja na concessionária ou no Mercado Livre, você teve medo de perder qualidade? Como que foi essa sua reação quando você viu a IA atendendo a primeira vez? Você teve esse medo, vai baixar a qualidade? Como é que vai ser? Qual foi a sua percepção quanto a isso? Poxa, eu penso que, tipo, só até brinca aqui, que eu sou o tipo de cara que eu penso uma coisa, a cabeça vai a mil, aí eu implemento, e se começa, eu vejo que não é o conceito certo, daqui a pouco eu volto, aí o pessoal fica até meio maluco aqui comigo, né? No sentido de
Caraca, se me convence, eu mudo de opinião muito rápido. Né? Então, e eu acho que tipo, alguns riscos fazem parte da mudança. Fazem parte da mudança. Então, eu não tenho esse medo de eventualmente. Não, sinceramente, eu não tive o medo de, não, a IA pode falar alguma besteira. Lógico que a gente calcula o teste. Pô, eu começo testando num setor que tem um fluxo de leads muito menor, que vai me impactar menos. Isso faz parte do negócio. Não, e até o primeiro que eu botei, então, não foi nem nem nada, foi o da locadora, foi o SDR da locadora. Então, eu botei lá no site, botei para ver como é que era, e ficava acompanhando, que eu entrava, ficava vendo, foi no mês de tipo, eu falei, pô, nesse período aqui vou reduzir o investimento. Então, só para ver, foi um período, uma semana eu fiquei botando aí, via como que ela ia se comportando e via como meus ajustes no prompt refletiam na forma com que ela fazia. Até a mudança do modelo, né? Porque, poxa, se você mudar do GPT para o Gemini, já muda a forma como que eles falam. Tudo, né? Então, eu falei, cara, qual é o melhor? Tu vai ter... Eu ainda estou aprendendo pra caramba. Você vai testando, mas é esse erro calculado que eu acho que faz parte. Porque se tu não testar nada, às vezes tu já erra mesmo. Empreendedor não pode ter medo, né, de testar, porque se tem medo, não evolui e quebra, né? Acho que esse é o ponto. Exatamente. Agora, uma pergunta importante, Gabriel. Você teve alguma resistência em algum dos seus times, ou da locadora, ou do Mercado Livre, ou da concessionária? Tive sim. Hoje, até o pessoal tem muito medo de ser substituído, né? Eles falam que... Até eu tive uma última discussão falando que a personalização do atendimento humano nunca vai ser substituída. Tava esse debate, mas eu falei... E eu estava falando para o time, falei, mas quem quer dizer... Onde que eu disse que era para substituir isso? Em nenhum momento a gente está dizendo... Eu só tô que a ideia disso tudo é otimizar o teu atendimento, para você focar naquela pessoa que no certo. Poxa, você não vou botar um vendedor super especialista, ele é fechador, mas o vendedor às vezes ele não tem paciência, né, de ficar atendendo 400 clientes, lead free, isso vai desmotivando. Às vezes o lead free, ele acaba que, poxa, aquele cara está super propenso a comprar, quando chegou a hora, o vendedor já tinha atendido os 50, já está atendido de qualquer forma. É otimizar, porque muitos clientes, aquilo, foi até um dos motivos da gente entrar no Mercado Livre. Eu, como comércio e tudo mais, como empresa, eu tenho que solucionar, tem que estar onde que o cliente quer, tem que solucionar onde que o cliente quer. Exatamente. Você pode até chegar e falar, não esse canal aqui não fazer as contas e entender que não faz parte do seu negócio, faz parte, você pode escolher, mas você abriu mão de mais oportunidade na mesa. Então, vai ter cliente que vai querer me atender por humano, ele vai perceber que aí fala, pô, eu não quero falar com você, quero falar com humano. É o direito dele, eu tenho que atender por ele. Tem cliente que está super feliz, tem cliente que adora o robozinho lá, não quer falar com ninguém. E por aí vai. Eu sou uma pessoa que hoje eu mando muito WhatsApp, eu não ligo. Tem gente que adora ligação. E faz parte disso aí do jogo. Então eu acho que é um complemento, mas esse medo teve sim. Esse medo eu acho que faz parte do negócio, que toda inovação gera um medo meio. O que vai acontecer, né? Ficou bem claro para mim, Gabriel, que na verdade vocês tomaram essa decisão de começar por atendimento, né? E essa decisão foi uma decisão estratégica para resolver o problema ou foi uma situação assim, poxa, não, eu achei legal o produto da Chatbot, vou implementar? Foi uma decisão mais estratégica ou mais orientada ao produto? Já fazia parte do nosso planejamento depois que a gente começou o seu vídeo AI, né? A gente falou, não, vamos começar, fazia parte da gente implementar em alguma área. E como eu particularmente fiquei ouvindo muito sobre essa parte do atendimento, essa área, muitos cases, me veio à mente primeiro falei, vou atender. Foi meio que natural essa parte, mas depois que você começa a conhecer, você vê todas as outras funcionalidades, né? Como eu falei, você tem uma política, até para o onboarding, né? Você tem a política, tem os valores da empresa, tem
N procedimentos da empresa. Poxa, não sei como funciona, você pode usar a própria IA para os seus colaboradores. Poxa, você tem uma dúvida, e não precisa ficar ligando às vezes para o RH para perguntar, funciona isso? Porque as dúvidas também se repetem da mesma forma do cliente. Então, exatamente, vai explicando para ele, tira qualquer tipo de dúvida. Então, você vai ganhando escala, né? Porque no final, não é escala só de venda, é tempo, né? Você quer otimizar o trabalho de qualquer um. Legal, show de bola. Gabriel, agora para todo mundo ter uma visão do que realmente, né, você já implementou da Chatvolt na sua empresa, você consegue falar aí qual que é o seu status atual de implementação? Quantos agentes você tem, que áreas, o que eles estão fazendo, o que realmente mudou no dia a dia depois da Chatvolt com todas essas implementações que você já fez? Perfeito, a gente tem, vamos por parte, né? Tem algumas em início e outras já um pouco mais maduras, né? Hoje, nós temos 15 IAs, né? Na última vez que eu tinha visto, elas tinham trocado, no último mês, cerca de 3.500 mensagens ali. Começou. Eu tenho uma para fazer como SDR da locadora, então ele filtra os atendimentos, vê qual carro que a pessoa quer, pede o CPF dela para uma análise, pergunta se ela tem uma restrição levemente, ela busca entender se ela tem alguma dívida, qual seria a faixa de carro que ela gostaria, como que ela usa o carro, né, para ver o que ela valoriza. Então, ela já apresenta algumas opções, perguntando. A gente pergunta já um filtro muito grande se a pessoa trabalha com motorista de aplicativo, porque particularmente a gente não atende. Então, é até um filtro, né? E sim, a gente também implementou no pós-venda da locadora, porque a pessoa quer agendar uma revisão, poxa, tive um sinistro, como que eu faço? Qualquer dúvida, atualização de quilometragem, N coisas que podem acontecer numa locadora, hoje já é feito pela IA, ela já tira algumas dúvidas e tem alguma coisa a mais, gente aciona um atendente. Além disso, a gente tem as IAs atendendo todos os mercados livres, né, de peça. A gente faz o agendamento da oficina em todas as nossas oficinas do grupo por IA. A gente faz uma pesquisa de satisfação no pós-venda do carro e no pós-serviço do carro, para entender como é que foi a experiência dele, o que a gente pode melhorar, se tem algum elogio. E nesse é um caso muito legal também, porque aqui em concessionária, hoje em dia, a gente tem a opção de vender pacote de manutenção, que a pessoa ela compra as próximas 2 revisões, ela consegue parcelar mais do que seria o normal e ela se protege contra as variações de preço. Lógico que muda de alguma coisa ou outra, mas contra a inflação, né? E eu tinha um problema porque o pessoal do agendamento, da pesquisa, fala, poxa, oferece. Aí fala, ofereço, estou oferecendo, e nunca oferecia. Então, com esse filtro, eu já acabo filtrando, falando, ocorreu tudo certo. Lógico que tem uns casos que a pessoa não está muito satisfeita, ela esperava alguma coisa, falou, pô, faltou isso aqui, e tem uns casos que, pô, não, tá tudo certo, elogio fulano, e eu já deixo, a própria ela oferece, você sabia que a gente tem um pacote, você quer deixar? E ela já vai orientando ela para esse fechamento, isso aumentou já minha conversão nesse pacote, então, que eu não tinha. Além de saque, a gente também já tem, e da minha cabeça aqui tem um bloco de anotação com alguns outros projetos, né? CDR de vendas, eu tenho venda de peça para B2B e B2C fora dos marketplaces, entre diversos outros, financeiro, remissão de boleto, tudo que é possível, assim, a minha expectativa é que eu chegue pelo menos uns 30 a 50 agentes até o final do ano. Que legal. E o bom, Gabriel, é que assim, com cabeça de engenheiro, né, você pensa tudo em processo. Então, todo lugar que você vai enxergar um processo, assim, pô, esse processo tem volume? Opa, vou automatizar com IA, vou colocar um agente de IA. Isso é bem legal. E assim, isso em quanto tempo você fez tudo isso? Desde quando você começou até hoje? Poxa, esses 15, é porque você vai ganhando tração, né? No início, e olha que, poxa, hoje o meu time tem... Eu quis tocar para mim, que eu falei, cara, esse é um projeto que eu quero entender, é muito importante, então eu mesmo faço, né? Então você tem essa distribuição de tempo que nem seria o ideal. Sim. Vou te falar, hoje eu já estou até dividindo lá, mas entre idas e vindas, assim, eu demorei 5 a 6 meses para fazer esse, porque eu paro, volto, vou aperfeiçoando.
que é uma constante de aperfeiçoamento, né? O pessoal me pede de novo, mas para fazer mesmo é bem intuitivo, é bem intuitivo. A configuração com o WhatsApp, é tudo muito... o passo a passo ali é bem intuitivo, é isso que eu acho o grande diferencial assim, da plataforma, porque para você começar e fazer umas programações, pelo menos, você consegue criar o agente, mas você linkar com tudo é delicado. Ali na plataforma já tem basicamente todos os links. Pô, vai lendo, vai botando, vai lendo, vai botando. Eu vejo também o grupo lá, tem um grupo, a comunidade ali que o pessoal tira N dúvidas, né? Mas é bem intuitivo. Legal, legal. Agora, uma pergunta para você. Você lembra de algum caso, de algum atendimento, você fala assim, poxa, que legal, esse atendimento aqui valeu o trabalho de eu estar fazendo tudo isso. Você lembra de algum case ou alguns cases que você queira comentar de atendimento que você viu a IA fazer assim, pô, já valeu o meu trabalho? Poxa, mas é muito engraçado. Teve um que eu acho que a pessoa estava se desculpando tanto por incomodar e agradecendo tanto depois do atendimento. Não, poxa, tudo que ela falava, desculpa incomodar, eu voltei aqui, mas eu tô com uma determinada dúvida, e a respondia. Ela, não, nossa, muito obrigada, e voltava, não, desculpa incomodar de novo, eu sei que eu estou tomando muito o seu tempo. E no final ela falou, meu Deus, eu nunca vi um atendimento tão caloroso, tão simpático assim, tão rápido. Sinceramente, eu ri pra caramba aqui, porque você vê cada... Nossa, você... Porque aí ela interage, ela dá com os emojis, ela fala, poxa, obrigado, você fez meu dia aqui. Então, ela mesmo quebra o cliente. Então, cada atendimento, tem alguns cases aqui que são fantásticos. É porque a IA tem essa capacidade de ser empática, não importa se é às 3 horas da manhã ou durante o jogo do Flamengo, né? Vamos dizer exatamente, assim. Exatamente. Ela não tá nem aí para nada que está acontecendo, ela está sendo educada, ela está no foco dela. E aí, assim, esse tipo de atendimento eu até mostrar para a equipe, tá vendo? Ó, tá vendo como a IA atendeu? Então, assim, é um atendimento bom e às vezes acontece fora do horário, né? Você tem uma visão de quantos atendimentos estão acontecendo fora do horário do expediente depois que você implementou? Poxa, eu não tenho aqui, tem um dashboard, mas eu não, de cabeça eu não tenho. E o que é legal, uma das coisas que a gente viu, principalmente nessas pesquisas pós-serviços, né? Porque muitas vezes o humano, né? A gente fazia a pesquisa, mas ela não conseguia, quando o cliente estava feliz, ele não conseguia, às vezes, extrair a totalidade, tipo elogio ao consultor técnico. Então, depois que a gente implementou a IA, o que a gente chama hack, né, que é o atendimento, a pesquisa interna aqui, de elogio aumentou bastante. E a gente tem compartilhado, isso tem gerado uma onda, porque ela vai perguntando, poxa, sério? Então, me conta aí. Não, aí, o atendimento do Gabriel foi fenomenal, adorei. Ela, poxa, muito obrigado, vou avisar ela. Aí o cliente fala, avisa sim, porque ela merece. Aí ficou de uma forma que é engraçado, né? Parece que ela está encorajando o cliente cada vez a aumentar esse elogio. É por conta da forma como ela conduz e a velocidade, né? E exatamente. Aí, Gabriel, você percebeu que reduziu o tempo de resposta, ou seja, aumentou a velocidade de atendimento dos clientes? Você viu algum resultado dentro da companhia? Você falou, por exemplo, que a parte de avaliação, né, as pessoas estão respondendo mais. Mas o que mais você percebeu aí que gerou por conta desse aumento da velocidade da resposta? Para vocês terem uma noção, a gente virou case dentro da Fiat, que a Fiat acompanha muito esses canais como um tempo de resposta, porque a gente passou de um tempo médio de 8 horas e meia, entre 8 e 10 horas, para menos de 15 minutos. Então, porque a gente diminuiu. E eles perguntavam, porque eu via falando com ele, eu falei, eu tenho um trunfo na manga que eu estou montando aqui. Aí o pessoal você rindo. Você não falar para a gente guiar, né? Não, depois eu falei, vou implementar aí, mas fica aquele... Porque ainda se tem não se tem uma noção da sua... Nem eu estou falando que nem eu tenho uma noção da totalidade que a IA pode fazer. Então, a IA virou o chat GPT. O pessoal acha que ia perguntar, poxa, eu queria fazer uma receita, como que eu faço? Enfim. Então, quando eu falava isso, ainda não é... O pessoal falou, beleza, show de bola. E quando implementou e caiu, eu falei, meu trunfo está em ação. Eu falei, meu trunfo está em andamento.
Mas o que tu fez? Eu contratei uma pessoa muito boa, ela responde o tempo inteiro. Aí, de fato, foi uma coisa que chamou muita atenção a gente e acaba que converte mais. Que legal. A explicação é muito boa. A explicação são pequenos detalhes que a gente não se atém. Às vezes a pessoa... Outro dia eu estava vendo uma pergunta que a pessoa perguntou sobre a diferença, o que significava uma viscosidade de um óleo. E teve outra que perguntou o que significava a cada letra do pneu. Ela perguntou por curiosidade, falou, pô, será que é isso mesmo? Poxa, ela deu uma resposta super técnica e ao mesmo tempo super que você conseguia entender. Eu falei, eu falei, nossa, caraca, incrível mesmo. Eu falei, isso é uma insegurança, né? Porque eu tento transparecer. Às vezes a gente vive a gente fica preso na nossa bolha, seja eu em automóvel, ou tenho uma pessoa de alimentos, que a gente parte do pressuposto que o cliente entende exatamente o que a gente entende. A gente normaliza algumas situações que a pessoa que está lá, ela não faz ideia. Então, são dúvidas super plausíveis. E às vezes se fosse uma pessoa, talvez falasse, poxa, essa pessoa está perguntando isso aqui, responderia uma forma muito básica que não iria tirar a dúvida da pessoa. Mas a IA, poxa, tirou até minha, coisa que eu nem sabia. Que legal, que legal. Então, na sua visão, houve uma padronização das informações para uso para os clientes e também para o uso interno? Você também aplicou agentes de IA para uso interno, né? Como que foi essa experiência? Não, o do uso interno ainda estou em aplicação, porque eu ainda estou passando todos os processos para cá. Eu quero incluir também dúvidas que normalmente tem de marcação de pontos, tem muita questão de RH, tudo relacionado a RH, eu estou querendo incluir, porque para a gente, muitas pessoas vêm perguntar, e eu vejo que é o que você falou, tem tanta informação que às vezes você manda os normativos, manda os comunicados, a pessoa ao mesmo tempo ela não grava, ela quer perguntar para alguém aí, essa dúvida. Vou te perguntar, então esse é um dos próximos passos ali que a gente quer implementar. Legal. E com toda essa automação que você já colocou, já deu para perceber a redução de erros humanos em todo esse processo que você já está com a gente de IA? A gente tem ganho... Ele fechou, tem um caso para você ter uma noção que a gente já conseguiu, a gente tem um projeto que partiu da montadora, que a gente vende pelo full, na Fiat, no mercado full, que hoje tudo é automatizado. A IA responde todas as perguntas e a emissão é automática. Então, basicamente, a única pessoa que passa nela é a pessoa que separa a peça para entregar. Mas a gente conseguiu padronizar tem se padronizado cada vez mais, e isso tem sido muito bom, porque a gente tem eu tenho percebido o cumprimento na sua totalidade de certos processos que não eram cumpridos da melhor forma, né? Às vezes, cada um adaptava para algum jeito que não seria errado, mas transparecia para o cliente uma coisa informal, né? Que não deveria ser em alguns pontos. Legal. Gabriel, agora eu vou fazer uma pergunta aqui um pouco diferente, né? Se a gente perguntasse há 3 anos atrás para o Gabriel, em breve vai acontecer de você implementar isso, vai transformar a sua empresa dessa forma, vão ter 15 agentes trabalhando, fazendo isso, soaria até estranho, né? Não daria nem para acreditar. E hoje você já fez essa transformação em praticamente 6 meses, né? Mais ou menos isso, né? Pô, não, de forma nenhuma. Quando... É a velocidade, né? Hoje eu acho que é uma tendência do mundo, né? Você não consegue... Eu estava até discutindo, eu tenho feito um MBA, a gente estava discutindo hoje o planejamento a médio e longo prazo, mas a primeira pergunta foi, o que é o longo prazo hoje em dia? Né? Então, a velocidade com que você se adapta e muda, né? Isso é decisivo, principalmente em mercados com alta margem, a gente... Particularmente, a gente está passando por um momento aqui com a Selic a 15. Isso, para o meu negócio, que é voltado para crédito, é horrível, é horrível. Então, eu já tenho margem baixa com uma Selic dessa, é desesperador. Então, se a gente não se arrisca e tenta se adaptar, e com a IA não
é diferente, porque às vezes você tem uns riscos que são muito onerosos, né? Por mais calculado que você faça, você fala, caraca, eu posso perder muito dinheiro aqui. Mas a IA não, ela te permite arriscar de uma forma em ganhar escala sem nada. Então, foi uma coisa que, se tu falasse há 3 anos atrás, eu Não botava fé. Não botava fé, não iria chutar. De entre todos os chutes, não era esse que eu ia dar. Legal. E agora, Gabriel, eu queria falar um pouquinho sobre o impacto, né, no time e na operação como um todo. Para mim já ficou claro que você fez uma transformação gigante, né? Praticamente sozinho, porque você não pediu ajuda para praticamente ninguém, está fazendo tudo sozinho, está fazendo no seu tempo, né? Por isso que você está levando esses 6 meses. Mas você fez uma grande transformação, não apenas num negócio, mas vários negócios do grupo, né? Desde locadora, a parte de venda de e-commerce, em 4 concessionárias diferentes, né, envolvendo aí desde serviço na oficina, desde na parte de agendamento, a pesquisa, que é super importante, né, as montadoras são muito exigentes, né, eu toda vez que faço revisão no meu carro, vem um monte de pesquisa, eu tenho que responder, porque senão prejudica a minha concessionária que eu faço a revisão, né, então eu sei quanto que as montadoras, elas são exigentes. Eu trabalhei 24 anos na indústria automotiva, numa fornecedora de grande porte, e eu sei como esse segmento é exigente, né? Mas, assim, sempre tem um medo, né, comum de que a IA vai substituir as pessoas. Tem pessoas que realmente saem falando, não, a IA vai substituir todo mundo, tal, não sei o que lá. O que aconteceu com o seu time depois que você começou a mostrar a primeira automação com a gente de IA, a segunda, a terceira? Qual foi a reação e o que você fez para conseguir ter sucesso nessas implementações todas que você está fazendo? Então, eu acho que nunca é uniforme, né? Teve setores que simplesmente aderiram a isso no primeiro dia e parecia que, poxa, sempre usavam e estavam se adaptando, viram o ganho logo de cara e falaram, caramba, isso aqui é muito bom, está facilitando o meu dia a dia. Eu consigo ligar para as pessoas, consigo, poxa, focar no que eu preciso. E, de fato, por outro lado, tiveram setores que pessoas que olhavam e falavam, isso aqui já está buscando uma redução, já está buscando o meu emprego. E eu acho que, como tudo, é uma conversa constante. Poxa, 1000 maravilhas, então está tudo fluindo, ninguém boicota, Gabriel. Poxa, não vou mentir, falar que é isso, que não é. Mas eu acho que é uma conversa diária, você olhar, se a gente consegue ver por pessoa, quanto que está usando, você consegue ver a aderência. Então, chegar naquela pessoa, naquele time, e falar, qual a dúvida? Tirar as bengalas, né? Que você fala, não, porque acontece isso, e você fala, não, poxa, aqui, ó, isso aqui você consegue fazer. Então, eu acho que é um reforço diário, porque isso é um ganho. As pessoas que repararam nisso logo de cara, elas têm aumentado a produtividade frente às outras, os setores, eu falo, de uma forma descomunal, assim, não dá nem para comparar. E isso é bom porque eu estou começando a usar um case de um setor para o outro. Fala aqui, ó, ele está usando, olha como está dando certo. Poxa, não, mas acontece isso. Está aqui, ó, então, ele faz da mesma forma e está funcionando. Então, isso é uma realidade. Eu acho que faz parte de toda grande mudança, né? Eu imagino uma pessoa que está lá trabalhando, aí vira e mexe, vê uma notícia dessa, que, poxa, 3.000 pessoas foram demitidas por causa de IA, e 4.000 pessoas. Eu acho que a redução, eventualmente, pode acontecer, como toda mudança, mas não é esse o foco. O foco é ganho de eficiência e conseguir pegar essa escala e ir crescendo de forma sustentável, né? Otimizar o trabalho dessas pessoas. Legal, acho que isso é importante. O que você falou também de comparar uma área com a outra é legal. Mas eu sempre percebo, eu acho que pelo que você falou também deu para entender que aconteceu aí, é quando as pessoas começam a se apegar, mas a IA falhou aqui, ou ela não falou direito aqui, ela errou aqui. Aí você tem que parar assim, mas o atendimento humano é 100% perfeito? Não é, a gente não é, nós humanos não somos perfeitos. E às vezes eu vejo as pessoas, não, mas a IA não pode errar, ela não, tem que ser perfeitinha. Eu falo, não, a tecnologia dela permite que tenha algumas coisas não 100% alinhadas, às vezes não é nem um erro, mas é uma situação normal, como se fosse atendimento humano. Então não dá para exigir uma perfeição da IA, porque nem nós, seres humanos, como estamos atendendo, fazemos com perfeição.
Quando você pega um Eu atendimento... falo para eles, né? Porque no final a IA reflete também parte do prompt que eu estou passando. E às vezes eu falo, não é ela que está errando, não, sou eu, desculpa. Eu falei, eu errei às vezes, porque a orientação que eu dei para ela foi errada. Também tem isso, a configuração, a base de dados. A pessoa perguntou de uma peça que não está no banco de dados, mas na verdade tem no estoque, poxa, então foi uma falha de processo. Então, assim, mas é legal ver isso, que a gente tem que mostrar para as pessoas toda hora, provar toda hora que está funcionando, que está dando certo. As pessoas elas querem enxergar assim, não, mas esse daqui deu errado. Mas e os outros 98, 99% que deu certo, né? Então a gente tem que olhar isso. E outro grande ponto, né, até você colocou no início, a IA, ela está trabalhando 24/7. Então, a sua equipe não precisa estar de madrugada, não precisa estar de domingo. E a IA, ela tem a capacidade de escalabilidade. Então, se de repente acerta muito bem uma campanha e tem ali 1000 pessoas para ser atendidas, você pode ficar tranquilo. As 1000 pessoas vão ser triadas, atendidas, vai agendar, vai fazer tudo. Enquanto que se fosse com atendimento humano, não tem como. Você não contrata 20, 30 pessoas à noite por dia e treina essas pessoas para atender, né? Então, acho que esse é o ponto que tem que destacar. E eu acho que é super... É aquilo, né? Que quando você pega o todo assim, de pessoas, faz parte, é aquela curva de aderência, né? Tem os que são mais aqueles early adopters ali que adoram, pô, vou começar, qualquer tecnologia ele já quer usar e depois vai escalando. Eu acho que a gente está, como um todo, a gente faz parte dessa, tá seguindo essa curva como qualquer outra grande inovação, né, que tem, porque daqui a pouco eu acredito, né, que daqui a 5 anos a gente vai estar fazendo isso aí, nem vai ser discutido, vai simplesmente fazer parte do dia a dia, vai ser, poxa, quem não mexe... A minha expectativa era, logicamente, que se ensinassem no colégio, mas nem matemática financeira até hoje se ensina, então não vai, mas vai fazer parte da utilização, porque o que eu vejo, né, é cada vez mais sistemas aqui, dos mais variados, que tem, querendo ou não, a pessoa se relaciona com o IA cada vez mais. Então, isso, com o tempo, lógico, a gente está no início, tem gente que fala, poxa, antigamente eu falava com o atendente, agora com o IA, mando, ela fica me respondendo. Faz parte do processo evolutivo. Pô, se você pega o GPT-1, sei lá, o início, pô, e compara com esse, meu Deus do céu, a diferença é enorme, mas, na minha visão, faz parte do processo, isso vai acontecer, mas daqui a pouco vai ser uma coisa que nem mexer no computador, né? Hoje em dia, se tu fala com alguém, todo mundo sabe o que é um computador, sabe mexer. Eu diria para você que realmente conhecer IA generativa, saber lidar com ela e fazer atividades básicas vai ser pré-requisito, né, para a empregabilidade de todo mundo. Se as pessoas não conhecerem IA, vai ser como se não soubesse mexer em microcomputador, não saber navegar na internet, né? Então, assim, é uma coisa que realmente vai se tornar básico. Mas eu acho que o importante de tudo que você colocou, eu acho que as pessoas agora, elas estão sendo mais produtivas, mais eficientes, com um pouco menos de estresse, porque aquela parte repetitiva, estressante, a IA que está fazendo, né? Isso não estressa as pessoas, né? Acho que esse é um ponto legal também que você destacou aí. E até, às vezes, você pega um cliente que está estressado, dependendo do prompt que você faz, a IA passa até nesse primeiro momento de explosão, que o cliente está muito estressado, enfim, xinga todo... Aí ela está, poxa, não faz assim, poxa, eu estou muito triste. Ela já quebra o cliente quando ele vem falar com você e fala, aqui o nome de uma delas é a Lia. Aí a gente falou, poxa, a Lia falou, a Lia está me passando aqui o seu atendimento. Eu falei com ela, poxa, mas eu estou estressada. Mas ela já desabafou na IA. Então, o resto, a pessoa já está um pouco... Porque às vezes a pessoa só quer desabafar. Isso acontece com todos os clientes, e às vezes a gente não tem a paciência, porque nós temos os nossos problemas pessoais também, e fala, pô, não vou ouvir essa pessoa aí. Mas até para isso, você botou num excelente ponto. Ele fica menos estressante, né? Para todo mundo, para o cliente que ele desabafou, para o atendente que pega o cliente mais tranquilo, enfim. Eu já vi vários atendimentos reais, onde a pessoa realmente entra no atendimento extremamente estressada, mas a IA, como ela mantém o tom, ela mantém a educação, mesmo que a pessoa seja mal educada, xingue e tal, essas coisas, aí ela mantém o tom, que é o ponto, a pessoa entra na mesma relação, no mesmo nível de contato ali, no mesmo nível, e volta a ser educada, paciente, e aí quando transfere para o humano, não tem aquele atrito, porque humano com humano,
vai acontecer do cara assim, pô, eu não vou levar esse desaforo. E aí acaba sendo que o atendente acaba sendo mal educado com o cliente, aí perde o controle, aí tem que falar com o supervisor, aí vira aquele fuzuê todo. E aí ela consegue realmente fazer esse amortecedor para a pessoa já chegar mais tranquila e às vezes até resolver o problema e não passar para o atendimento humano. Né? Acho que isso Exatamente. bem É o destacado. melhor dos casos, né? Que é o melhor dos casos. Porque às Legal. vezes os melhores clientes, às vezes, eles vêm desses casos estressantes. A gente já teve vários casos de clientes aqui que eles simplesmente, poxa, ficaram do ódio extremo pro eu amo vocês e passo aqui todo dia. Porque às Que vezes legal. a pessoa estava passando por um dia ruim e ela descarregou em alguma coisa que eventualmente não era nada demais, ela descarregou e como se fosse. Então, isso é muito importante até na fidelização, porque são excelentes oportunidades de fidelização. Com certeza. Legal. Agora, olhando um pouquinho, né, da vantagem competitiva que você está implementando nas suas empresas com o uso da IA. Olhando de uma forma geral, né, pegando aí desde a locadora, Mercado Livre, as concessionárias e tudo mais, né, você vê a IA como um diferencial competitivo em todos esses seus negócios? Não, com certeza, com certeza. Eu acho que, particularmente, eu não vejo muitos outros grupos aplicando isso. Então, nesse momento ainda, é um oceano azul para a gente, né? Porque a gente está indo na frente. Poxa, Gabriel, mas você acabou de falar que não está 100% feito. Faz parte do processo. Nada vai lançar. O que nasceu perfeito nasceu tarde. Então, hoje é um baita diferencial competitivo, porque eu consigo escalar meu atendimento, consigo, de certa forma, aumentar minha conversão, ou seja, eu aumento o faturamento, o aproveitamento, e eu não escalo o meu custo da mesma forma. Então, isso reflete, né? Porque no final eu lido com pessoas, né? Então eu atendo pessoas. Então, quanto melhor eu atendo, mais rápido, soluciono os problemas dela, maior fidelização vai vindo. Então, e isso acaba dando espaço para o que você falou, às vezes investir mais. Eu quero, investir mais numa campanha. Eu consigo ganhar cada vez mais essa escala, porque a conversão está vindo. Talvez quando eu investia X, eu falava, caraca, minha conversão caiu muito. Aí você via, poxa, pancada de lead sem atendimento. Hoje em dia, não. Eu consigo fazer o primeiro atendimento, poxa, disso tudo. Foi para isso aqui, minha conversão aumentou, meus vendedores conseguiram focar nos melhores. Então eu falo, caraca, então eu consigo cada vez mais. E esse está sendo o trabalho hoje, porque até então eu tinha, pelo menos em peças aqui também, eu sempre tinha esse problema, quando eu tacava muito lead, o atendimento era um desastre. E hoje eu tenho a segurança de falar, cara, cada vez mais eu tenho que botar para agendamento, cada vez mais eu tenho trabalhando o cliente. Poxa, esse cliente aqui que não converteu e consigo trabalhar com ele de outra forma. Então, isso tem melhorado o meu relacionamento com meus clientes, com a minha base. Agora, aproveitando esse ponto que você entrou, Gabriel, eu queria te perguntar uma coisa. Você acredita que o atendimento influencia reputação e conversão? Com certeza, com certeza. E você percebeu uma melhora depois dessa mudança toda que você está fazendo? Percebi. Porque você não tem, você não tem variação de humor, você tem uma... É achar o equilíbrio, né? Porque o ser humano hoje ele tem, pelo chat e tudo mais, por WhatsApp, enfim, ele tem de cada vez mais ele está encurtando cada vez mais as palavras, né? Menos. O atendimento humano está cada vez mais robotizado. Exatamente, ele está virando cada vez fala menos, né? Então, tipo, mais específico. E já a IA, se você organiza ela direito, ela fala muito até, né? Uhum. Mas quando você acha o meio termo, você vê que a percepção, tá? Parece que o cliente vê que você está dedicando mais tempo, você está explicando tudo certinho, então as dúvidas diminuem, então a pessoa se sente mais, poxa, a empresa me atende rápido, poxa, eu dedico um baita tempo escrevendo todos os detalhes possíveis aqui para mim, então acaba que se tem menos dúvida, né? E é aquilo, porque a gente ainda não aplicou, particularmente,
a gente entende o áudio, aí já entende o áudio, mas eu estou para gravar o áudio, para responder o áudio, para ela fazer integração. Então, isso aí eu acho que também vai ser uma outra revolução, porque... Na verdade, eu vou te explicar uma coisa aqui, Gabriel. Você não precisa gravar nada, porque se você ativar um recurso lá de conectar os seus agentes, né, conectar a sua plataforma da Chatbot com a Eleven Labs e pagar uma assinatura baixinha, lá acho que você vai pagar $20, todos os seus áudios serão respondidos em áudio. É um clique. Mas eu pensei que eu botar eu ia botar... Ele cria já... Você queria clonar a sua voz? Eu queria clonar a voz de alguém para... Você não precisa, porque na hora que você abrir lá, vai ter tantas opções de voz, você fala assim, pô, essa daqui tá perfeita, não precisa. Você ativa esse recurso com um clique. Então não precisa, viu? Já é outra coisa aqui que a gente vai falar, porque a partir do momento que é aquilo, né? Responder o cliente aonde e da forma que ele quer. Tem gente que manda áudio pra caramba. Tem gente que não manda nenhum áudio e nem quer nem escutar. Então, a pessoa que manda o áudio, ela quer, às vezes, prefere responder em áudio. Então, isso aí, eu acho que traz é um detalhe que traz empatia, que a pessoa fala, poxa... Com certeza, porque para você fazer tudo isso, entender um áudio e responder um áudio em áudio, são 2 cliques. Um para ativar a transcrição do áudio e a IA processar, e outro para pegar a resposta e converter em áudio e mandar para a pessoa, e você escolhe a voz, uma masculina, uma feminina. Você tem várias opções na hora que você configura lá. É super simples. Depois você pode me chamar no privado aqui, eu peço para um consultor te ajudar, mas você vai gastar 1 minuto para fazer isso. É muito legal. Vou te ajudar. Perfeito, então. Legal. Valeu a pena também esse nosso bate-papo aqui. Legal. Agora, eu queria ir para um outro ponto importante. Na sua opinião, quem não automatizar vai ficar para trás? Com certeza. Eu não tenho dúvidas disso. Porque você pega... É muito engraçado. Eu estava visitando uma das nossas lojas, né? E tinha uma mesa muito antiga lá. Aí eu peguei... quando eu abri, vi um balanço de 1989 da funcionária no DRE lá, porque na época que estava, ninguém abria aquilo ali e tal. E eu estava vendo na época do Pilot Fire. O Pilot Fire era, sei lá, eu acho 17 ou 13 mil, alguma coisa assim. Outra realidade, né? Outro Brasil. Eu estava vendo a margem por cada carro. Percentualmente, logicamente que, poxa, a margem, 13 mil. Então, eu estava olhando e falando, meu Deus do céu, o volume de venda e percentualmente a margem na época dava por carro, mais de 20%. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, caraca, o mundo era outro. Se você vai nessa época, tinha basicamente 4 montadoras, não tinha essa... Hoje tem uns 54 montadoras, a gente duplicou de um ano para o outro. O mercado não cresce significativamente para absorver. E hoje as margens, nem se eu tivesse uma margem dessa, pelo amor de Deus. Milionário. Já estava feliz da vida. Não chega nem perto disso aí. E isso reflete o aumento, de competitividade, logicamente, e isso aí traz a necessidade de melhoria e de eficiência, ganho de eficiência. Então, isso é basicamente, na minha visão, é um movimento obrigatório que você tem que ter. Porque cada vez mais, mesma coisa da época do papel para o computador, e quando se ganhou para a internet, o ganho da internet. Isso é uma adaptação que tem que ter, porque senão a pessoa vai ficar para trás. Ela não vai conseguir, o custo dela vai ser tão grande que, poxa, ou ela vai ter que compensar com uma baita margem que muitas vezes o mercado não permite. Não permite você ter aqui. Você pega a case ali que criaram, né? A Amazon durante muito tempo operou com mais negativo para ganhar mercado. As estratégias que estão... E, ninguém tem um caixa da Amazon, pelo amor de Deus. Né? Então, isso, para você ser disruptado, é muito rápido. Então, é uma necessidade, não é nem uma escolha, assim. É uma necessidade. E outro ponto que você colocou, que eu acho que prova isso, você falou quase agora, você saiu de um tempo médio de atendimento de um pouco mais do que 8 horas para 15 minutos.
até a própria Fiat ficou assustada. Falou, pô, como é que você fez isso, né? Então, isso mostra que realmente esse processo que você está fazendo na sua empresa de implementação já está trazendo resultado e acaba virando um diferencial competitivo, porque o cliente da outra concessionária, na hora que vier ser atendido na sua, assim, pô, calma aí, aqui é tudo muito mais rápido, muito mais eficiente, isso converte muito mais, né? Acho que isso é uma coisa importante que a gente deixar para todo mundo aqui, né? É um debate bem estratégico, né? Agora, Gabriel, eu queria provocar um pouquinho você e olhar um pouquinho daquilo lá que você falou que está anotado, os seus sonhos aí de implementar esse ano, né? Eu queria que você pensasse no grupo todo para o final de 2026, né? E eu queria te perguntar primeiro, como você imagina o papel dos agentes de IA nas vendas em 2026? Olhando lá para o final do ano, né, para você me dar uma resposta, o que você imagina do papel dos agentes de IA nas vendas em 2026? Eu vejo que, pelo menos, a parte de SDR é obrigatória, essa parte do primeiro atendimento, filtragem, ela basicamente, hoje, minha visão, ela faz muito melhor as perguntas que qualquer pessoa. Ela tem ela consegue filtrar, e até hoje um problema em muitos lugares que CRM não é uma coisa legal, o sistema de CRM, não vi nenhum vendedor falar, pô, adoro preencher o CRM. Então, às vezes, em muitos lugares, aqui também, tem uma falha no preenchimento dos dados. Então, quando chega o vendedor, ele às vezes faz mesmas perguntas para o cliente do que... Isso é muito ruim. E isso já é um detalhe, mas é um baita ganho o SDR. E eu já vejo a expectativa em alguns pontos, a gente tentar linkar para tentar, não finalizar toda a venda, mas de certa forma fazer uma primeira negociação além da filtragem, eu vejo, pelo menos. Eu ponho uma política junto dela, ou com o carro, a gente integra com um simulador de financiamento, pelo menos, então já dá uma opção para ela. Às vezes, para um seminovo, ele já começa mandando o nosso link, a gente tem uma opção do próprio cliente tirar as fotos para fazer a avaliação online dele, então, tipo, para a gente já dar uma prévia da avaliação dele. Então, tipo, isso tudo já vai ganhar uma eficiência, porque o cliente fala, poxa, então a minha média aqui, vão pagar, sei lá, 50 mil no meu carro, então já tenho, poxa, com essa entrada, com quanto pode ser, então ele já tem uma prévia, então já vai para o cliente mais perto, né? E essa, de certa forma, a gente é o que eu quero, né? Legal. E você acredita que a IA pode já iniciar a fazer um processo de negociação para dentro dos limites que vocês colocarem para chegar um pouco mais maduro aquele cliente para o vendedor? Não, sim. Entender o quanto que o cliente quer dar de entrada, fazer uma breve simulação, que eu acho que você deixar muito engessado, talvez é uma coisa a se estudar, né? Porque talvez o cliente pode fugir, ou se você dá tudo de mão beijada, o cliente já vai passar, ó, o outro tem a proposta aqui, você cobre, aí, enfim. Mas, de certa forma, ir um pouco além, né, do SDR. Eu acho que o SDR ele é a ponta do iceberg. Eu diria para você que alguns outros clientes nossos já fazem isso, eu acho que fica legal se você quiser bater um papo. Cara, um SDR, onde a pessoa entra, a IA entende a necessidade dela e depois começa a buscar os carros de acordo com a necessidade dela, oferece o carro, aí a pessoa escolhe o modelo, tira dúvidas sobre o modelo, vê as fotos, vê o valor, aí a pergunta se ela vai fazer pagamento à vista, financiado, ou se vai dar um carro como pagamento. Aí a pessoa passa os dados, né? A IA vai pedindo os dados do carro, faz uma pré-avaliação, entra o link lá para mandar as fotos e vai evoluindo isso ao ponto do vendedor, basicamente, vamos dizer assim, né, aqui entre nós aqui, de tirar o pedido. Porque o trabalho demorado, porque imagina, todo esse ciclo que eu falei com você, numa venda normal, pode levar dias. Porque o cliente responde, o vendedor leva 3 horas para responder. Aí o cliente responde, o vendedor leva mais 3 horas para responder. E aí você vai ver, pô, levou 5 dias para trocar esse diálogo. E às vezes esse diálogo pode acontecer num domingo, 8 horas da manhã, que a pessoa mandou uma mensagem no WhatsApp. Então a IA faz toda essa jornada e no final a pessoa fala assim, sim, aceito o agendamento. Agenda para estar na concessionária na segunda-feira, 8 horas da manhã. O vendedor chega, vai estar lá no CRM dele todas essas informações, elas falam assim, pô, tá fácil, eu só vou tirar o pedido. A mulher vai vir aqui, vai ver o carro, eu vou mostrar o carro, já sei o carro dela, a gente vai confirmar a avaliação aqui, ela vai trazer o carro dela, ele vai praticamente
né, tirar o pedido. Então, eu acho que isso é a eficiência em vendas. E pode contar com a gente para a gente ajudar nisso daí. Não, essa é a ideia. A gente já está um pouco mais avançado em locadora, né? Que não tem toda essa... É mais uma análise de crédito, é uma operação mais simples, né? Mensalidade porque hoje a gente já sugere o modelo de acordo com o que ela falou. Poxa, a gente tem dentro desses modelos, o que você acha do Nissan Kicks? Ah, não, o Nissan Kicks Active, quanto é que tá? Não, está na faixa, sei lá, R$ 2.600 a mensalidade e tal. Ah, vem tudo inclusive. E vai começando a tirar qualquer informação sobre o carro. Qualquer objeção. Poxa, mas, sei lá, tem gente que fala, qual o torque dele? Quantos cavalos tem? Não, funciona isso aqui, a categoria... Porque hoje, se a pessoa chega e fala, não, eu tenho filhos, o valor, eu viajo muito, então ele já fala, você valoriza então mala? Então, pô, o carro aqui você gosta de SUV ou sedã? Não, então o melhor carro aqui com a mala é esse, entendeu? Então a pessoa vai falando, então o desafio é chegar em vendas mesmo, porque vendas é uma coisa mais complexa, né? Porque tem tabela de financiamento, carro na troca, mas dá para chegar lá, porque hoje é basicamente a avaliação dá para chegar lá e tipo o ganho vai ser muito bom, porque até para o vendedor, né? Ele vai adorar no início tem uma objeção, mas depois fala, estão vendendo por mim. É mais ou menos isso, né? E outro ponto que você comentou um pouco antes, que eu acho que também pode ser um ganho legal, é realmente integrar a IA com o seu estoque, né, de peças e talvez até com a parte logística. O cara comprou uma peça direto da concessionária, não foi nem para o Mercado Livre, foi pela concessionária, está verificando o estoque, está vendo o valor, está fechando a compra ali. Agiliza esse processo, né? Então, você vai estar vendendo peça da concessionária de domingo direto ali pelo WhatsApp também, uma coisa bem bacana, sem contar agendamento de revisão e tudo mais, né? É bem legal, bem legal. As oportunidades, teve uma vez que eu estava conversando com um conhecido, aí eu falei, tá, mas aonde que eu aplico? Aí ele falava literalmente assim, ele falou, o que um ser humano faz? Como são os processos, tu tem que ter alguém fazendo. Eu falei, não, mas é muito abrangente. E toda hora ele repetia para mim. Depois do tempo eu falei, é verdade, é exatamente isso, exatamente isso. E assim, agora um número, né? Final de 2026, dezembro, quantos agentes de IA você acredita que você vai ter no grupo todo e quantos processos estarão cobertos? Qual que é a sua previsão? Na minha cabeça aqui, eu falei, se eu penso no número logo, é uns 35. Mas a minha ideia, eu acho que pode chegar entre 30 a 50 ali. Para englobar, porque hoje eu tenho posto nos setores que eu mais atuo, né? Então, e ainda tem várias outras oportunidades. Mas a ideia, a gente já tive reuniões para a gente implementar em todos os outros setores da concessionária, como eu falei. Então, as oportunidades são imensas. Enquanto tiver alguém fazendo alguma coisa, tem uma oportunidade ali de automatizar. Você já pensou, talvez, alguma coisa, até mesmo no Instagram de todas as concessionárias? Sim. Isso era uma conversa que eu tive há 2 dias atrás. Eu falei, hoje é muito mais eficiente, né? Porque as concessionárias, elas não usam o Instagram ainda, não é um canal de venda tão forte como outros setores. Eu acho que é por isso que não se tem essa... Até falei, o pessoal não leva tão a sério essa necessidade, porque não tem um volume de perguntas tão grande. Mas eu falei, cara, então a gente está perdendo uma oportunidade. Porque tem gente é um canal fácil para você tirar dúvidas, fazer gerenciamento de serviço, fazer tudo ali. Exatamente, é um canal que não está integrado. Eu falei, poxa, e o legal da plataforma também é que você consegue integrar diversos números, diversos agentes. Você entrou em contato com um número, você já está passando, não é travado em um número, se entrar no número, é só esse agente. Não, com o fluxo ali, tu consegue conectar com outros, então, tipo, você de fato se torna o que o pessoal chamava de omnichannel, né? É exatamente isso, pô. Porque eu vejo se até abre a mão para uma discussão, né? Porque se você não está tendo essa dor no canal, que eu estava falando com eles no Instagram, quer dizer que quem está sendo ineficiente lá nesse canal. Exatamente. Porque se está muito confortável alguém responder, quer dizer que está ineficiente. Poxa, a gente não está usando isso. A gente tem que transformar
uma forma melhor o canal para alguém usar. Imagina o tempo de resposta que está lá no Instagram. Com certeza é maior do que 8 horas, né? Às vezes pode ser Pô, dias. com certeza. Né? E às vezes o cara está interessado em comprar um carro ou alugar um carro também, né? Bem legal. Sim. Bom, chegando agora no final, Gabriel, muito obrigado. Mas para a gente poder finalizar aqui, eu acho que a gente tira como aprendizado, né? Escalar vendas não é só vender mais, né? Eu acho que a gente tira um aprendizado aqui que é criar um sistema, criar um processo que aguenta crescer, escalar sem quebrar. E a IA está se tornando essencial nisso, né? Você concorda? Então, 100%. Eu tenho muita gente que escala, tem problema que não consegue escalar, isso também é um grande desafio, né? Vender, poxa, é um grande desafio. E quando você, às vezes, consegue escalar, ou você escala errado por causa dos custos, pô, a conta não fecha, ou você escala e tu não tem gente atendendo. Hoje, a IA, pelo menos esse gargalo do gente atendendo, pô, tu escalando com qualidade e tendo o processo bem feito, a IA consegue suprir 100%. 100%. Legal. Agora, aproveitando a sua experiência, né, em todos esses processos que implementou e também os negócios que você toca, que conselho você daria para quem vende em marketplace, igual ao Mercado Livre, e para quem toca concessionárias? Qual conselho que você daria para as pessoas que ainda estão operando tudo na mão, no método tradicional do século passado, tudo no braço ainda? Poxa, o que eu falo muito é tentar automatizar e criar processo para você conseguir, automatizando e ganhando processo, você consegue focar nos indicadores chaves ali que de fato importam. Você consegue olhar a operação, porque varejo é muito detalhe, né? Muito aquela margem apertada, aquela eficiência operacional que faz a diferença para você ganhar escala. Então, se você está fazendo tudo na mão, teu dia não tem tempo suficiente, tu lá está todo ferrado, e às vezes você está muito naquele detalhezinho que, poxa, e às vezes você não está vendo o custo do item ali que está com margem de contribuição super negativa, tu está vendendo ele para caramba e tu fala, meu Deus, está cada vez pior aqui, está cada vez pior. Então, pô, automatiza os processos, use IA para você ganhar escala. Poxa, minha escala não é tão grande, pô, mas já deixa ele montado ali, já cria, já deixa montado, para você conseguir olhar os números da melhor forma, porque às vezes você não consegue escalar, porque tu não consegue nem olhar como é que tá, você está vivendo no reativo, né? Então, exatamente. Foca nisso, porque é uma baita ferramenta para te ajudar. Legal. E agora um recado para todo mundo que está nos ouvindo aqui ou nos assistindo. Se você vende online, se sente que o atendimento virou um gargalo, vale estudar como os agentes de IA estão sendo usados na prática. Igual o Gabriel colocou aqui, também em concessionárias, em qualquer negócio que você tenha, a Chatvolt pode te ajudar. Ou você pode implementar sozinho, igual o Gabriel fez e contou aqui a experiência dele, ou pode contratar a nossa consultoria, que nós vamos entender o seu processo, redesenhar ele, implementar os melhores agentes para mexer o ponteiro da sua empresa, gerar resultado, trazer redução de custo. E, Gabriel, se o pessoal quiser te conhecer um pouquinho mais, te encontrar, você pode compartilhar suas redes sociais? Posso, pode me seguir no Instagram, é Gabriel MLL, ou no LinkedIn também, Gabriel Leta, você botando ali. Eu estou com uma meta para 2026 para entrar, para tentar falar um pouco mais sobre a rotina de concessionária, falar um pouco mais sobre o mercado automotivo, tanto numa forma de curioso, né, de fora, o que está lançando, porque tem muita coisa lançando, mas também mostrar o dia a dia, né, para não romantizado nem nada, mostrar o dia a dia, a batalha do dia a dia ali. Legal. Gabriel, compartilha também com o pessoal o site, o Instagram de algumas das marcas, de algumas das empresas de vocês, por favor. Se você entrar em grupolealto.com.br, você ali tem todas as nossas marcas, tem toda a nossa história e você consegue ver todos os nossos serviços, tá? Se você está do Rio de Janeiro, eu posso falar que o Grupo Lealto é a melhor escolha possível. A gente está há mais de 50 anos, então também estamos no Mercado Livre. Então, Lealto Fiat, Lealto Renault, Lealto Nissan é o nome. A gente já atua tanto nas lojas oficiais da montadora, como temos canais próprios. Então, precisando de qualquer coisa, peça, seguro, carro por assinatura, preciso comprar um seminovo, enfim, qualquer detalhe a gente resolve o seu problema. Que legal. Gabriel, muito obrigado. Eu acho que foi assim, muito
inspirador ver o que você fez em tão pouco tempo, mesmo não sendo da área de TI, começou a transformar o negócio, né, das empresas de vocês, usando tecnologia de ponta, usando a Chatvolt, sem necessidade de consultoria, sem necessidade de suporte, fazendo tudo sozinho. Então, eu acho que isso é um case muito legal para compartilhar, para o pessoal entender, para o pessoal aprender com você. E, pessoal, que quiser conhecer a Chatvolt, é só entrar em contato com a gente. Gabriel, muito obrigado, um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Grande abraço. Obrigado, Gabriel. Tchau, valeu, pessoal. Obrigado, hein?